E aí, galera? Vamos falar sobre algo que vocês veem todo santo dia. Vocês acordam, ouvem eles cantando. Vão passear no parque, eles estão lá, julgando vocês. Deixam uma migalha de pão no chão e de repente vira cena de filme do Hitchcock. Estou falando dos pássaros, claro, pombos, pardais, papagaios, galinhas. Mas e se eu dissesse que essas criaturinhas de penas não são apenas parentes distantes dos dinossauros? E se eu dissesse que eles, dinossauros? Sim, você ouviu direito. Aquele pombo com cara de poucos amigos te encarando do fio do telefone é basicamente um T-Rex minúsculo e voador com sérios problemas de atitude. É uma ideia de pirar o cabeção, não é? Muda tudo! De repente, seu quintal não é mais só um quintal, é um parque dos dinossauros em miniatura. Pense nisso por um segundo. A gente gasta bilhões em filmes, criando lagartos gigantes e barulhentos do passado. Construímos parques temáticos para sentir a emoção de ver um Velociraptor. Enquanto isso, a coisa real está bem na nossa janela, roubando batata frita de turistas desavisados. É a maior piada cósmica. A gente procurando dinossauros e eles estiveram aqui o tempo todo, só que menores, mais fofinhos e muito melhores em achar comida de graça. Esta não é só uma teoria maluca que inventei. Isso é ciência, meu povo. A história dos pássaros é a maior história de superação na história do planeta Terra. É uma história de sobrevivência, transformação e de provar que o tamanho, na verdade, não importa tanto quanto a gente pensa. Sejamos honestos, é difícil olhar para um beija-flor fofo, batendo as asinhas 1000 vezes por minuto, e ver uma fera pré-histórica assustadora. Ou uma galinha, ciscando nervosamente no chão. Um dinossauro? Sério? Parece mais provável que ela tenha medo da própria sombra do que ser parente do rei dos lagartos. Mas essa é a beleza da evolução. Ela é mestra em disfarces. Pega um predador aterrorizante, encolhe ele, dá um casaco de penas e ensina a cantar uma linda canção. É a campanha de marketing definitiva. Então, pela próxima hora, ou por aí, esqueça tudo o que você achava que sabia sobre pássaros. Vamos embarcar em uma jornada no tempo, para um mundo onde nossos amigos emplumados tinham dentes, garras e um temperamento muito, muito mais curto. Então, apertem os cintos, porque essa história tem de tudo. Tem monstros gigantes, um asteroide cataclísmico e um grupo de sobreviventes que decidiu alçar voo. É uma história que conecta aquele esqueleto imponente que você vê no museu com o pardalzinho construindo um ninho na sua varanda. É a história de como os governantes da Terra se tornaram os governantes do céu. Vamos desvendar os segredos por trás dessa incrível transformação. De gigantes escamosos às criaturas diversas e coloridas que conhecemos e amamos hoje. E eu prometo, no final disso, você nunca mais vai olhar para um nugget de frango da mesma forma. É hora de conhecer a família. A família muito, muito antiga. Vamos voltar no tempo, muito tempo atrás. Cerca de 150 milhões de anos. O mundo era um lugar bem diferente. Os continentes pareciam carrinhos de bate-bate. O ar era denso e os moradores dominantes eram, claro, os dinossauros. Entre eles, havia um grupo de dinossauros carnívoros que andavam em 2 patas, chamados terópodes. Era uma família grande e barulhenta. O membro mais famoso? Ninguém menos que o próprio Tyrannosaurus Rex. O grandão, o rei, a estrela de todo filme de monstro. Mas o T-Rex tinha um monte de primos menores e mais esquisitos. Pense neles como os membros mais cult, os indie rockers da família, enquanto o T-Rex era o astro de rock que lotava estádios. Esses terópodes menores foram os que começaram a experimentar. Um desses primos experimentadores foi o famoso Archaeopteryx. Esse cara é a estrela das descobertas de fósseis. Ele era a playlist perfeita do velho e do novo. Tinha um esqueleto clássico de dinossauro, completo com uma cauda óssea longa, dentes afiados no focinho e garras mortais nos dedos.
Mas também tinha algo totalmente novo, algo revolucionário: penas. Não apenas alguns fiapos aqui e ali, mas penas totalmente desenvolvidas e aerodinâmicas, arranjadas em seus braços como as asas de um pássaro moderno. Era o híbrido definitivo, uma criatura presa entre dois mundos. Era um dinossauro que sonhava em voar, o primeiro passo ousado em uma nova direção para a vida na Terra. Agora, o Archaeopteryx foi o pássaro? Os cientistas adoram discutir isso tomando um cafezinho. É como perguntar quem foi o primeiro astro do rock and roll. Foi Elvis? Chuck Berry? Sister Rosetta Tharpe? A verdade é que foi um movimento inteiro, uma cena. Fósseis encontrados na China nos mostraram que muitos dinossauros terópodes diferentes tinham penas. Alguns tinham penas simples e fofas, provavelmente para se manterem aquecidos, como um casaco de inverno pré-histórico. Outros tinham penas longas e vistosas em suas caudas e braços, possivelmente para impressionar os parceiros. E aí, gatinha, que tal a minha plumagem? Parece que as penas não foram inventadas para voar. Elas serviam para ficar bonito e quentinho primeiro. O voo foi apenas um acidente feliz, um recurso extra espetacular. Então, a imagem que surge não é de um único elo perdido. Em vez disso, é uma árvore genealógica inteira de dinossauros com penas. Velociraptors, os vilões espertinhos dos filmes, eles quase certamente tinham penas. Imagine só, não monstros escamosos, mas perus assassinos gigantes e aterrorizantes. Essa conexão está escrita em seus ossos. Pássaros têm ossos ocos para serem mais leves para o voo. Adivinha quem mais tinha ossos ocos? Isso mesmo, seus ancestrais terópodes. O osso da sorte do seu peru de Natal? Dinossauros também tinham. É chamado de fúrcula. Então, da próxima vez que você fizer um pedido, lembre-se que você está segurando um pedaço da história antiga. A evidência é clara. As aves são o último ramo da árvore genealógica dos dinossauros. Então, como um dinossauro gigante e escamoso vira um passarinho minúsculo e cheio de penas? Não é um processo da noite para o dia, posso te garantir. É uma história de transformação que levou milhões de anos, uma espécie de esquadrão da moda pré-histórico para os dinos. O primeiro passo foram as penas, como vimos. Elas começaram como filamentos simples, tipo cabelo. Pensa num frufru de dinossauro. Com o tempo, essas estruturas simples se ramificaram, ficando mais complexas, mais elaboradas. Elas desenvolveram a haste central e as barbatanas entrelaçadas, que fazem de uma pena de voo moderna uma maravilha da engenharia. Foi um processo lento e constante de inovação. O Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Natureza trabalhando em ritmo acelerado. Mas as penas foram só o começo. Para sair do chão, você precisa mais do que um visual bacana. Você precisa de um corpo mais leve. Então, os esqueletos desses dinossauros com características de aves começaram a mudar. Ossos pesados ficaram ocos, reforçados com estruturas internas como as asas de um avião. A cauda longa e óssea de seus ancestrais, que era ótima para o equilíbrio ao correr, era um verdadeiro peso na hora de voar. Então, ela foi encurtando e encurtando, eventualmente se tornando aquele toquinho de vértebras fundidas que chamamos de pigóstilo, que ancora as penas da cauda das aves modernas. Foi a forma da evolução dizer: vamos dar um jeito nessa bagagem extra. O focinho também teve uma grande reformulação. Uma mandíbula longa e pesada, cheia de dentes, não é o ideal quando você está tentando ser leve e ágil no ar. Então, ao longo de milhões de anos, o focinho encurtou, os dentes desapareceram, e um bico leve e versátil feito de queratina tomou seu lugar. Essa foi uma jogada de mestre. Um bico pode ser uma lança, um quebra-nozes, uma pinça, uma pá, ou até mesmo um canudinho, dependendo da ave. É a ferramenta multiuso definitiva e permitiu que as aves aproveitassem todos os tipos de novas fontes de alimento.
Os braços ficaram mais longos, as articulações dos ombros mais flexíveis, e uma grande quilha, ou osso do peito, se desenvolveu para ancorar os poderosos músculos de voo. Cada parte do corpo do dinossauro foi reexaminada e otimizada para um novo propósito: o voo. As pernas pesadas e musculosas usadas para perseguir presas ainda eram úteis para empoleirar e caminhar, mas a verdadeira ação agora estava no peito e nas asas. O plano corporal inteiro foi redesenhado do zero. Foi uma desmontagem e reconstrução completa. Não era apenas sobre adicionar asas, era sobre criar um novo tipo de animal, uma criatura feita para o céu. Essa transformação incrível é um testemunho do poder da seleção natural, moldando e lapidando lentamente uma linhagem de animais para um novo estilo de vida. É a maior história de sucesso de adaptação. Imagine uma cena 66 milhões de anos atrás. O mundo era um paraíso de dinossauros. O T-Rex era o rei incontestável. O Triceratops pastava tranquilamente. E nossos pequenos dinossauros pássaros, cheios de penas, voavam pelas árvores. Tudo ia de vento em popa. Então, num dia muito, muito ruim, o universo resolveu dar uma festa, e o planeta Terra foi a pinhata. Um asteroide gigantesco, do tamanho de uma montanha, veio rasgando o espaço e se chocou com a costa do que hoje é o México. O impacto foi catastrófico. Foi o penetra final da festa, desencadeando terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas pelo mundo todo. Uma nuvem imensa de poeira e fuligem bloqueou o sol, mergulhando o mundo num inverno longo e sombrio. Esse evento, conhecido como a Extinção KP, foi uma péssima notícia para quase todo mundo. Os dinossauros grandes, aqueles que precisavam de muita comida e sol quentinho, viraram churrasco. Eles não conseguiram lidar com o frio e a escuridão. As plantas morreram, os herbívoros que comiam as plantas morreram, e os carnívoros que comiam os herbívoros morreram. Foi um efeito dominó de desgraça. Num piscar de olhos geológico, cerca de 3/4 de todas as espécies na Terra foram varridas do mapa. Era o fim de uma era. O reinado dos dinossauros tinha acabado. Ou será que não? Porque, no meio de todo esse caos e destruição, um grupo de dinossauros conseguiu se virar. Como nossos amigos emplumados sobreviveram enquanto seus primos gigantes não? Os cientistas acreditam que foi uma combinação de vantagens da sorte. Primeiro, eles eram pequenos. Corpos pequenos precisam de menos comida para sobreviver, o que foi uma baita vantagem quando a cadeia de suprimentos global de alimentos entrou em colapso. Enquanto um T-Rex precisava de centenas de quilos de carne por dia, um pequeno bicho parecido com um pássaro conseguia se virar com algumas sementes ou insetos. Falando em sementes, isso nos leva a outra vantagem fundamental: o bico. Enquanto os dentes são ótimos para rasgar carne, um bico sem dentes era perfeito para quebrar sementes, que podiam ficar dormentes no solo por anos, fornecendo uma fonte confiável de alimento muito depois que as plantas verdes tivessem murchado. A capacidade de voar também foi um benefício enorme. Quando sua floresta local foi arrasada por uma onda de choque ou torrada até virar carvão, ser capaz de voar para uma área nova e menos devastada é uma habilidade de sobrevivência e tanto. Eles podiam viajar longas distâncias em busca de comida e abrigo. Podiam se enterrar no chão, ou se esconder em fendas de rochas para escapar do pior da catástrofe. Eles eram os maiores sobreviventes. Enquanto os dinossauros grandes e imponentes foram apagados da face da Terra, seus primos pequenos, adaptáveis e cheios de recursos conseguiram se safar. Eles herdaram um mundo em frangalhos, mas era um mundo vazio de predadores gigantes. O céu era deles para conquistar. Depois que a poeira baixou da grande extinção, as aves que sobreviveram se viram em um mundo novinho em folha. A concorrência tinha sumido. Era como chegar num rodízio e descobrir que você é o único cliente.
As oportunidades eram infinitas, e assim, a grande explosão aviária começou. Das poucas linhagens que sobreviveram ao asteroide, as aves começaram a se diversificar a uma taxa incrível, evoluindo para preencher cada nicho ecológico vazio deixado pelos dinossauros e outras criaturas extintas. Esse período, logo após a extinção, foi uma época selvagem de experimentação evolutiva. Produziu algumas aves realmente estranhas e maravilhosas. Imagine, por um segundo, aves do terror gigantes e que não voavam, algumas com mais de 3 metros de altura, rondando as planícies da América do Sul. Elas eram os novos predadores de topo. Com bicos maciços parecidos com machados e pernas poderosas, elas assumiram o papel de seus ancestrais terópodes, caçando mamíferos e répteis. Eram um lembrete aterrorizante do passado predatório das aves. No outro extremo, você tinha aves marinhas gigantes como o Pelagornis, com envergaduras de mais de 6 metros. Essas aves tinham projeções bizarras, semelhantes a dentes, em seus bicos, perfeitas para pegar peixes escorregadios e lulas do mar. Elas eram as donas dos oceanos antigos. Essa era foi toda sobre tentar coisas novas. Algumas aves se tornaram nadadoras especializadas, como os ancestrais de pinguins e mergulhões. Outras se especializaram em vadiar por pântanos e charcos. Algumas se tornaram caçadoras noturnas, como as primeiras corujas, desenvolvendo voo silencioso e audição incrível para pegar presas no escuro. O plano corporal básico das aves provou ser incrivelmente versátil. Com apenas alguns ajustes no bico, nos pés, nas asas e no tamanho, você poderia criar uma ave perfeitamente adequada para quase qualquer estilo de vida. Era a versão da natureza de construir com legos, criando uma variedade incrível de formas a partir de um conjunto simples de blocos. Essa explosão de diversidade lançou as bases para as famílias de aves que conhecemos hoje. Os ancestrais de patos e gansos estavam remando nas águas. Os primeiros papagaios estavam aprendendo a quebrar nozes duras nas florestas. Os parentes de galinhas e fazões estavam ciscando no chão. Foi um período caótico e criativo, um verdadeiro renascimento biológico. O mundo estava sendo repovoado e as aves estavam liderando a investida. Elas conquistaram o ar, a terra e a água. A era dos dinossauros havia acabado, e a era das aves tinha realmente começado, enchendo o mundo com uma sinfonia de novos sons, cores e formas. Então, qual é o segredo do sucesso inacreditável das aves? O que permitiu que elas conquistassem todos os continentes e cada cantinho do planeta? A resposta está no arsenal de adaptações incríveis que elas possuem. É tipo ter a ferramenta certa para cada trabalho, e as aves são mestres da especialização. Vamos começar pelo bico. Como já dissemos, perder os dentes e ganhar um bico foi uma jogada de mestre. É só ver a variedade. Um gavião tem um bico afiado e curvado para rasgar a carne. Um beija-flor tem um bico longo e fininho que funciona como um canudinho para sorver o néctar das flores. Um pardal tem um bico curto e robusto para quebrar sementes. Um pelicano tem uma bolsa gigante para pescar. O bico é um exemplo perfeito de como uma única estrutura pode ser modificada para 1000 propósitos diferentes. Tem o bico longo e fino de um maçarico, perfeito para encontrar minhocas na lama. Tem o bico cruzado, cujas pontas se cruzam, uma adaptação específica para tirar sementes de pinhas. Tem o flamingo, com seu bico bizarro e virado para baixo, que filtra algas e camarões da água. E tem o tucano, com aquele bico enorme, colorido, mas surpreendentemente leve, que ele usa para alcançar frutas e, acredite se quiser, para dissipar o calor do corpo. É tipo um canivete suíço biológico. E não são só os bicos. Olhem os pés delas. Uma águia tem garras poderosas, tipo ganchos, para agarrar a presa. Um pato tem pés palmados que agem como remos para nadar. Um pica-pau tem pés zigodáctilos, com 2 dedos para frente e 2 para trás, para se agarrar verticalmente nos troncos das árvores.
Um passarinho, como um pardal, tem pés que se travam automaticamente no galho quando ele dobra as pernas, para poder dormir sem cair. Uma avestruz tem 2 dedos enormes em cada pé, feitos para correr em alta velocidade pela savana. Os pés contam tanto sobre o estilo de vida de uma ave quanto o bico. E depois, claro, tem as penas. As penas são o material multiuso definitivo. Elas dão sustentação para o voo, é claro, mas também servem de isolamento, mantendo as aves aquecidas no frio e frescas no calor. Elas fornecem impermeabilização para aves aquáticas. Elas criam o voo silencioso de uma coruja, abafando o som do ar passando pela asa. E, o mais espetacular de tudo, são usadas para comunicação e exibição. As cores vibrantes da cauda de um pavão, a garganta iridescente de um beija-flor, os padrões sutis de uma pata, tudo isso é para enviar sinais. Eu sou saudável, sou um bom parceiro. Ou, este é o meu território, vaza. Esse conjunto de bicos, pés e penas é o que fez das aves um dos grupos de animais de maior sucesso no planeta.